boa tarde a todos. Eduque Mais Ação no ar. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga, mestre em educação e graduanda em psicologia. É isso mesmo, né, gente? A vida aqui não para. A vida aqui não para. E hoje nós temos a alegria de receber no programa novamente nossa querida Maureen. Eu não vou aqui, né, falar o sobrenome porque eu nunca consigo, mas ela vai falar para vocês. E é um prazer enorme recebê-la aqui, porque hoje nós vamos falar sobre o TDAH nos adultos, né? Então a Maureen vai trazer muitas das experiências dela como adulta com TDAH e contar a importância de você, pai e mãe que está nos ouvindo, o responsável, também ter esse feeling, né, de ter esse start de que alguma coisa precisa ser feita por quem você está responsável, por quem você cuida e por quem você educa, né? Então, nós vamos abrir aqui algumas discussões, algumas frentes, que é justamente para ter essa aproximação do TDAH, do transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, e também para que nós consigamos trazer a realidade, o que é real desse TDAH numa vida adulta, principalmente quando nós estamos falando de uma mulher, né? Nós estamos falando aí de 40 mais, de 30 mais, e nós mulheres que temos ainda o processo da menopausa acontecendo. E quais são os impactos disso? Quais são as limitações da menopausa? Quais são as limitações realmente do TDAH? E como que nós podemos minimizar? Não é resolver, claro, né? Nós vamos minimizar os impactos. Vai ser por reposição hormonal, junto com a medicação para o TDAH, exercício físico. O que nós precisamos colocar nesse combo para que essa pessoa com TDAH na adultez consiga, então, ter uma vida cotidiana com mais qualidade ou até mesmo se entendendo, né? Aqui nos bastidores, a Maureen até falou que a terapia também auxilia muito nesse processo de se entender, né? Todo ser humano precisa se entender, mas quando nós temos uma questão como o TDAH ou qualquer outra deficiência, distúrbio, dificuldade, seja de aprendizagem ou não, nós precisamos entender um pouco melhor, porque nós sabemos, né? Nós temos a consciência de que algo em nós é diferente. E o que é esse diferente? Né? Esse diferente é exatamente quando você tem aquele feeling de que algo precisa ser investigado, de que algo precisa ser visto por um profissional, tá bom? Então, vou deixar a palavra com a Maureen agora. Seja muito bem-vinda, Maureen, novamente ao nosso programa, e dessa vez o áudio vai ficar perfeito. Ótimo, obrigada, Ana. É um prazer sempre estar com você, minha amiga, né, de longa jornada aí, junto ou longe, né, assim, presencialmente, Sim. ou no mesmo estado ou não, a gente, né, sempre está conectada. Isso é muito importante. E é um prazer falar. Eu gosto muito de falar sobre a minha condição, né, e queria muito que o meu marido estivesse aqui, porque não iria expor, né, como a gente conversou. E eu vejo que hoje, mais ainda, como nós temos essa facilidade, entre aspas, né, de termos aí essa avaliação, né, embora seja tardia, mas que nós tenhamos essa avaliação, muitos casais podem aí ter o seu relacionamento mais sadio, entendendo quando essa outra pessoa tem essa condição e dá para ser tratada. Eu fui buscar o meu tratamento, investigar tudo isso, justamente por conta do que nós estudamos, né, e do que traz lá no DSM-5, do prejuízo. Então, quando você percebe que algo está te prejudicando, né, todo excesso tem uma falta, né? Então, o que está acontecendo? E eu percebi isso na minha relação. Eu e meu marido, a gente tem uma relação maravilhosa, né? A gente é muito parceiro, muito amigo,
Mas eu percebi que eu estava deixando muitas coisas por fazer, no sentido da relação de entrega como esposa, por conta de algo que eu não entendia, mas que me prejudicava. E foi em 2018 que eu fui procurar essa ajuda, a princípio, né? Na escola, né, fazendo atendimento com os especialistas, enfim, uma amiga, né, que se tornou uma amiga, uma psicopedagoga, fez a minha primeira avaliação, né, com essa minha queixa de TDAH. Porque o que acontece muito hoje, né, a gente percebe essa patologização e todo mundo tem laudo e todo mundo se identifica com alguma condição, mas na verdade não investigou isso de fato, né? Não tem aí o seu diagnóstico, mas é pelo senso comum. E isso é muito delicado, porque senão a gente vai colocando como adjetivo e a pessoa acaba tendo essa falsa crença e não é. Né? Então, eu sempre fui muito brincalhona, muito expansiva, muito impulsiva, mas eu não entendia, né, o que acontecia comigo. E nesses comportamentos vem muito a culpa. A culpa, a frustração, você, né, se condena muito pelo jeito que você é, né, pelas coisas que você faz. E então, quando veio essa primeira avaliação, né, por conta dessa queixa que eu apresentei, eu fui entender, por exemplo, a questão da impulsividade, porque no teste que ela fez, tinha que um tempo para escrever. E ela mostrou, nossa, você fez um texto maravilhoso num tempo super curto, mas olha quantas letras você comeu. Né? Você não registrou. Não registrou. E eu falei, mas isso é normal? Ela falou, não. Ela falou, tá aí a sua impulsividade, né? E eu comecei a perceber isso, Ana, né, da escola. Então, quantos erros, né, nossas crianças elas cometem, ou quantos equívocos, vamos colocar assim, porque eu acredito que a escola precisa ressignificar o erro. Quantos equívocos muitas vezes acontecem e que o professor, o coordenador não sabe, não entende que pode ser uma impulsividade, não que a criança não saiba, mas pela condição dela, ela comete esses equívocos, né, e que não são considerados ou reconsiderados. E a gente simplesmente dá o zero. A caneta vermelha, né? É a caneta vermelha, entende? Então, eu fico pensando nisso, né? Eu tenho muito hábito de estudar, vendo, né, assistindo às aulas e registrando. Eu tenho caderno de todos os cursos que eu faço, eu preciso registrar. E aí eu vou observando como que eu faço com o corretivo. Porque daí eu falo, meu Deus, né, eu estou mais agitada, eu não estou mais agitada, eu vou me percebendo nesses momentos, né? Mas a minha preocupação foi muito com relação a como eu estava, né, no relacionamento com o meu marido. Nessa questão da impulsividade mesmo, né, de você pensar coisas que não acontecem ou às vezes entender coisas que não foram faladas, né? E é muito difícil você entender a nossa mente, assim, é muito complicada, né? Enfim, eu fui na época no psiquiatra, ele não me deu nenhum medicamento, isso em 2018. Até que eu comecei a perceber, entendendo que eu tinha essa questão e estudando por conta do nosso trabalho, né, com as outras crianças e adolescentes e tudo mais, e comecei a perceber outros comportamentos meus, entender algumas questões, e então em 2023 eu fui fazer uma avaliação neuropsicológica. E eu estava num atendimento também numa das escolas que eu trabalhava, e uma das neuropsicólogas falou, Mauri, você não... Eu comentei com ela da questão da minha seletividade alimentar, de alguns hábitos que eu tenho. Ela falou, por que você não vai fazer uma avaliação de TEA? Eu falei, TEA, né? Vou fazer. Autismo, né? Tudo bem. Ela me recomendou a clínica, e então eu fui fazer. Para as pessoas entenderem que não é algo... Hoje está muito banalizado. Sim, muito. Né? Então, eu fui,
fiz foram 6 momentos, né? Eu tive anamnese, fiz momentos individuais com testagem, né? Então várias escalas foram aplicadas para eu poder, né, ali fazer. Fiz escala de toque, de TEA, o TDAH, altas habilidades, ansiedade, fiz várias. E então, ao final, tem a devolutiva, né? E foi muito interessante, porque nesse processo eu fui me entendendo e vendo o que eu dava conta e no que eu não dava conta nesses testes. E algo que eu me surpreendi foi que eu tenho uma ansiedade absurda com relação à matemática. Eu falei, meu Deus, então onde isso, né? E eu não consigo. Eu sei que eu consigo fazer as contas, eu sei fazer os cálculos, mas em determinado momento aquilo me traz uma ansiedade. Então eu fiquei pensando, eu sempre penso nas crianças, né? Em como elas ficam também, e a gente muitas vezes banaliza isso na escola, né? Enfim, veio o meu resultado. Então eu tenho o TDAH moderado a severo, né? O transtorno de ansiedade generalizado, que geralmente é uma comorbidade, né? E as altas habilidades. Mas, assim, eu sempre falo que as altas habilidades não me chamam a atenção, embora hoje, no momento em que eu estou vivendo, eu já reconheça onde está essa alta habilidade, né? Nessa parte da linguagem, né? E na parte espacial. Mas eu não entendia. Embora eu estudasse, eu não entendia o que queria dizer isso. E quando a gente se descobre, Ana, não só na questão do transtorno, do problema, vamos colocar assim, mas do que você também tem de potencial, sai um peso das nossas costas. Porque daí você fala, então tem nome. Então tem um motivo. Mas isso também não pode te servir de muleta. Porque o que eu vejo hoje é muita gente falando assim, não, mas eu sou assim porque eu tenho TDAH. Tá, e você faz o quê por conta disso, né? Então, assim, a gente pode mudar esse comportamento, né? A gente pode treinar a mente, trabalhar isso, né? Vai ter cura? Não, mas a gente pode, né, usar de ferramentas para melhorar a nossa condição de vida e condição de vida de quem está conosco, né? Por quê? Aquela criança que está na escola, que é diagnosticada, que começa a fazer o seu tratamento, a família junto, é menos um adulto que vai dar problema no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho, como na vida na vida, na sociedade. Na sociedade, não é? Né? Então, é preventivo. Sim. Né? Mas esse adulto que é diagnosticado tardiamente não deve colocar o seu laudo como definição. Isso não te define. Não. Né? A gente precisa aprender a trabalhar com isso. Então, hoje eu entendo a procrastinação, eu entendo a impulsividade, né? Essa questão de você, muitas vezes, congelar, né? E essa sobrecarga sensorial que a gente tem. Eu não entendia isso, né? Então, por exemplo, na minha casa, eu sempre gostei de ter as luzes amarelas. E aí, depois, os estudos foram mostrando essa questão, né? Da iluminação e tal. E eu... entendi. Faz sentido, né? A questão mesmo da sensorial, de alimentação, né? Do que comer. Então, assim, isso para mim hoje está muito claro, né? Mas a minha preocupação maior é com essas mães que muitas vezes têm os seus filhos que são encaminhados para avaliação, mas que não se percebem, né? E aí vem aquele discurso, mas é igualzinho a minha, eu também era assim quando eu era pequeno. E, de repente, então vamos investigar. Se também era assim, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Porque, enquanto adulto, você tem aí um relacionamento muitas vezes difícil com o seu marido te cobra uma atenção e você não dá atenção, né? Ou você é impulsiva com seus filhos, acaba sendo em algum momento agressiva com os filhos, né? Uso de uma violência, ou verbal, ou até mesmo física.
e não se percebe. Aí vem a culpa, não consegue dar conta das coisas da casa, mas tem um superfoco, um hiperfoco no trabalho, né? Gosta de se dedicar a outras coisas. Então, assim, se perceber nesse momento enquanto adulta para fazer essa avaliação e ter qualidade de vida, né? A minha terapeuta sempre mostra para mim assim a régua. Aí ela fala: quantos anos você tem hoje, Maureen? 50 dela. Então, você tem toda essa parte da régua agora aqui para desfrutar da vida. E aí eu falei: é verdade, faz sentido. Então, essa parte da régua eu posso ter com qualidade de vida. Né? E a gente esquece disso. A gente se consome aí por esse trabalho, por essa entrega, por essa cobrança, né, da sociedade, que a gente precisa entregar tudo e precisa fazer tudo, essa performance. Sim. E a gente esquece de se cuidar e de se aceitar também, né? Porque o fato de eu ter TDAH, TAG, altas habilidades, a deficiência auditiva, ok, né? E isso tem aberto portas, tem feito com que eu me identifique com outras pessoas, né, com outras crianças, com outras famílias. E também, quando muitas vezes eu estou na escola e eu falo: ei, eu sei o que é, eu tenho TDAH, eu falo para as mães: calma, vai dar certo, né? Porque muitas vêm, né, com o coração apertado: Maureen, saiu o laudo do meu filho. Calma, eu sei que é difícil receber essa notícia, mas dá certo. A gente está aqui. Estou aqui. Né? Então, vai da condução e da orientação da família também. Sim, exatamente. E é perfeito quando você fala do diagnóstico, né, Maureen? Porque muitas vezes, para as famílias e para as escolas, o laudo, muitas vezes é tudo, né? A escola fica naquela batalha: nós queremos o laudo. E eu sempre pergunto: mas vocês querem um laudo para quê? Né? Vocês querem um laudo como uma forma de taxar aquilo? Ou vocês querem um laudo como uma forma de vamos sentar e reelaborar um currículo, vamos adaptar o currículo, vamos conversar com os professores para eles entenderem o que é isso e assim acharem estratégias para trabalhar com esse aluno, né? E da mesma forma a família, né? Nesse turbilhão, eu até entendo que as famílias elas estejam num momento muito acelerado. E nós estamos mesmo, né? Nós estamos no momento em que o nosso país vive um turbilhão e quem é sustento e quem é a base da família vai estar focado em como levar esse sustento para dentro de casa. E muitas vezes passa o que é o essencial, né? Passa pelos nossos olhos o que é essencial. E essa criança ali, ela já está em sofrimento há algum tempo, mas também essa criança não tem ferramentas para expressar o que é aquilo. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, só falta alguma colega diagnosticar o TDAH, né? Mas daí elas falam: para quê, né? Mas isso... Você está indo tão bem, né? Então, para quê? Deixa. Mas, assim, eu também sempre fui uma criança que eu estava aqui, eu estava ali, eu estava lá, entendeu? Eu queria estar lá atrás ao mesmo tempo. Então, a criança, ela dá sinais para esse pai e para essa mãe. Principalmente no TDAH, que muitas vezes é sem a hiperatividade, né? Mas que é preciso prestar atenção. A criança, ela vai dando sinais. Um sono que não é tão tranquilo, a alimentação que muitas vezes não é feita da maneira adequada. Come em pé, come na televisão, come no computador, mas não tem aquele momento de comer ali. Ou come em excesso, né? Ou não come, porque também pode acontecer. Sim. Né? E daí algumas questões que a escola vem aí para também auxiliar nisso, né? Porque o diagnóstico, ele acontece, o início, né? Ele acontece na família e na escola. Exato. São os dois eixos que vão perceber isso, né? A família, porque é o primeiro eixo que a criança nasceu e ela está dentro de uma família, e a escola, porque é a primeira instituição que essa criança vai estar. Então, é o que eu sempre digo, o laudo, ele não é tudo. Ele é uma parte para que você tenha bons profissionais para te orientar.
E como você falou, é a partir dele que nós vamos trabalhar o desenvolvimento dessa criança, para que ela tenha qualidade como criança, para que ela tenha qualidade como adolescente e assim sucessivamente como adulto, né? Por exemplo, no momento de constituir uma família, no momento de lidar com os seus colegas no trabalho, no momento de uma entrevista de emprego. Exatamente. Isso é muito importante. E aí nós entramos em várias esferas, né, Maureen? Porque a pessoa com TDAH, ela vai estar em todos os ambientes, né? Ela vai estar na escola, ela vai estar em casa, ela vai estar no hospital, ela vai estar no teatro, ela vai estar... Então, assim, o quanto que nós, sociedade, queremos, né, entender tudo isso, assim como muitas pessoas precisam entender o autismo, que é o TEA, nós também precisamos entender o que é um TDAH e não minimizar isso, né? Como você falou, você usou uma palavrinha específica que eu não gravei, mas nós não podemos minimizar, né, essas características, esses sinais que aparecem muitas vezes sutilmente para as famílias e para a escola, principalmente como você falou, né, que você fez o teste e você cumpriu aquele tempo. Uhum. Porém, quando a tua neuropsicóloga foi fazer a interpretação daquilo, ela percebeu que você tinha omitido algumas letras, né? E daí, muitas vezes, a escola diz, mas tem que fazer uma investigação porque pode ser uma dislexia. E não é. E não é. Muitas vezes. A ansiedade que gera. Porque é exatamente isso o TDAH. Se eu digo para você assim, Maureen, você tem 5 minutos para gravar o podcast. Você vai falar e pode omitir palavras e pode errar as palavras, mas você vai gravar. Uhum. Porque o teu objetivo é chegar no final, né? Sim. E cumprir com aquilo. Mas nós temos que entender o ponto de partida, o caminho que essa pessoa vai percorrer para chegar lá. E é isso que causa ansiedade no TDAH. Né? Então, que nem a tua psicóloga, acho que foi a terapeuta, né? Que mostrou a régua. Isso. Uhum. Né? Muitas vezes, o TDAH, ele tem essa dificuldade de entender a questão temporal. Né? Tipo, mas eu tenho que fazer tudo para hoje. Se pudesse fazer para ontem, eu faria para ontem. Né? Então, não, vamos ver a régua lá. O tanto que você já caminhou, o que você tem para caminhar ainda e qual é a qualidade que você quer trazer para essa caminhada? E isso é um desafio, Ana, porque quando, no caso de adulto, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente entrega rápido. E eu já entrego rápido para não cair na procrastinação, para eu não perder o prazo. E aí, o que o meu marido falou? Amor, você entrega tão rápido que as pessoas vão entender que você fez por fazer, que você não deu valor. E muito pelo contrário. Eu dei tanto valor que eu quis fazer aquilo, priorizei. Mas no entendimento de outros, às vezes, não é assim. Então, hoje eu estou procurando respeitar prazos das demandas que me dão, justamente para que eu também tenha paz comigo para poder fazer essas entregas. Porque, enquanto adulto, isso também pega. Né? Porque você fica naquela cobrança, não posso atrasar. Porque já tem o estigma de que o TDAH é atrasado, né? Que ele entrega tudo demorado, que ele perde as coisas. Então, assim, é muito difícil isso. A gente fica no controle o tempo inteiro, né? Eu o tempo inteiro estou em alerta. Então, justamente para poder fazer essa entrega. Sim, e daí é muito também esse sinal de alerta, ele é preocupante, né? Porque quando você não atende às expectativas, te gera mais ansiedade, né? E te coloca num lugar onde você vai desconfiar do teu potencial. Totalmente. Né? Então, você fica vulnerável àquilo. Tipo, poxa, eu não consegui cumprir com aquilo, então é sinal de que eu não tenho competência para aquilo, habilidade para aquilo, exato. Eu não tive a responsabilidade, né? Não soube usar o tempo necessário para fazer isso. Então, assim, e ainda que o adulto, ele tem outras estratégias, outras ferramentas de amadurecimento, né? Coisas que a criança não tem. E mesmo assim, para o TDAH é difícil,
é muito difícil de poder se entender e entender o contexto. E aí as pessoas falam, mas isso é bobagem. Imagine, não, ele é só uma fase. Não, e não é. É muito difícil para a gente entender. É a mesma forma quando eu vejo as crianças hoje, eu fico admirando eles, né? Você fala algo para a criança, desatento ou hiperativo, fazendo a tarefa de casa, por exemplo, né? E aí você fala uma palavra e, de repente, a criança vai lá e... mas a tartaruga fez assim, não sei o quê, isso e aquilo. E ela viaja na tartaruga, né? Mas você está fazendo a lição ali de escrita de palavras, de vogais e tal, mas ela está descrevendo a tartaruga. Ela já foi além. Já foi além. Aí, vamos colocar no cenário de escola, você desconsidera toda a riqueza de que aquela criança está elaborando uma história. Porque você quer cumprir aquilo. Você tem que cumprir aquele protocolo da vogal que ela não escreveu. Mas ela está trazendo a criatividade dela. Né? É claro, a gente precisa também... Maura, você está muito romântica. Não é isso. A gente tem também que seguir com esses protocolos. Mas aí a gente vai podando a criança. Né? E aí a gente não faz essa volta, tipo, tartaruga é isso. E aqui, então? Qual é a vogal para tartaruga? Tem essa vogal aqui? Vamos, fazer o link? E às vezes a gente fica tão cansado enquanto professor, e eu entendo, porque os professores eles estão desgastados, né, com todas essas demandas, e não adianta mais vir com esse discurso, vamos sair da caixa, vamos fazer, porque está todo mundo esgotado, ninguém quer mais ouvir isso. Ninguém quer mais saber de sair da caixa. Todo mundo quer ficar na caixa, a caixa você compra tudo direitinho. Sim. Né? Mas existem possibilidades, sim. E aí a gente vai castrando a criança. A gente vai castrando, a palavra é exatamente essa, ou como você falou, né, faz sentido quando você diz que, em outras palavras, né, a educação ela é muito traçada em cima de cumprir o currículo. Então, a criança que não cumpriu o currículo, ela já está fora, né? Então, se ela está fora, por que ela está fora? Porque ela tem o TDAH, porque ela tem autismo, porque ela tem dislexia, ela tem não sei o que lá. Mas a educação, é isso que a gente sempre traz como educador, a educação ela é para todos. E se é para todos, são todos nós. Independente do que tenha como diagnóstico, como laudo, como o raio que o parta, né? Nós temos que entender que a nossa educação ela precisa funcionar para todos. É o que eu sempre falo para os professores. Ninguém quer mais sair da caixinha, ninguém quer mais sair da caixinha. Porém, a nossa profissão exige que nós atendamos a todos, né? Então, se você não vai fazer o link com a criança que tem o TDAH, que vai falar sobre a cor da tartaruga, a pata da tartaruga, onde a tartaruga mora, onde a tartaruga vive, onde a tartaruga... Tudo que ela quiser montar na história dela, ela está trazendo informações, ela está trazendo que ela tem um conhecimento além do que você está pedindo para ela. Talvez esse eixo que você trouxe da vogal seja importante para aquela alfabetização, sim. Mas o que ela está trazendo de conhecimento de mundo, de vivência, é o que vai fazer mais importância. Sim. Né? Então, volta lá, faz um recapítulo. Exato, né? e o vínculo, Um né? vínculo, sim. Eu acho tão lindo quando eles percebem, né, sejam crianças ou adultos, bebês, quando eles percebem que você os entende. Sim. Não é? Então, assim, eu me encanto com o berçário quando eu estou ao lado de um bebê e que ele fica lá no big big e eu estou no big big com ele também. E eles começam a sorrir e eles começam a conversar com você na língua deles. E você está interagindo. Sim. Você está conversando com o bebê. E as pessoas também ignoram esse momento mágico da criança, né? Então, nós adultos nos colocamos num lugar tão onipotente, muitas vezes, com as nossas fragilidades e que a gente não quer mostrar, e que a gente esquece de fazer a acolhida desses, né? Então, o nosso discurso, muitas vezes, é tão lindo, até mesmo como educadores. Sim.
né? E a gente, nesse momento, tem se desumanizado muito. Desumanizado, sim. E isso tem me preocupado, né? Como que a escola vai ficar, como que as famílias ficam. Não é fácil você receber um diagnóstico. Não. Não é fácil você lidar, né? Vamos colocar aí com uma criança que é desatenta ou que é hiperativa, que a escola está trazendo demanda. Todo dia eu tenho que ir na escola. E hoje a minha filha de 5 anos foi para a coordenação. O meu filho do 3º ano foi lá porque fez um movimento diferente, ou tropeçou, ou chutou a bolsa, ou fez isso. Sim, e se você não levar para fazer uma avaliação, vai acontecer isso. Porque haverão perdas, né, nas relações sociais. Sim. Haverão estigmas, né? E aí você, muitas vezes, como mãe e pai, fala: mas ele está sendo estigmatizado, estão rotulando ele, estão pegando no pé dele. Mas vamos para o outro lado. Tem reclamação também? Está tendo, né? Quais são os indicadores aí? Então, vamos minimizar isso, porque, de repente, ele está sofrendo, mas ninguém está falando com ele. Sim. O que ele está sentindo? Sim, e é muito isso, né? O meu sobrinho, ele teve o diagnóstico também de TDAH. E alguns índices altos, né, no QI. Uma pequena altas habilidades ali. E eu sempre falava para minha irmã, preste atenção, alerta aqui. E ia sinalizando, mas casa de ferreiro, espeto de pau, né? E daí ela virou e falou assim, mana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Todo dia é uma coisa, todo dia é uma coisa. Eu falei assim, vai ser daqui a pouco serão 2 coisas todos os dias. Porque por enquanto é uma. Ele está te sinalizando em uma. Mas se você não prestar atenção para o sinal que ele está te dando, ele vai fazer em 2. E daqui a pouco ele vai fazer em 3. Então, presta atenção. O que ele fazia? Ele fazia todas as atividades e, como um bom TDAH, ele termina em altas habilidades, ele terminava as atividades, o que ele ia fazer? Nada. Pegava a borracha de um, cutucava o outro, né? E quando o professor perguntava alguma coisa, ele já era o primeiro que estava com a mão lá, e o professor não tinha paciência, porque toda vez era ele que liderava, que não sei o que e tudo mais. E quando veio, eu falei, tá, agora o que você vai fazer com isso? Agora tem que ter estratégias para lidar com isso. A primeira estratégia é tirar dessa escola que não está com a mesma metodologia para atendê-lo. E a segunda, aí fomos com o processo de intervenção. Então, assim, com a intervenção, não minha, né, mas de uma outra profissional, ele foi evoluindo. E hoje ele entende um pouco melhor a questão da ansiedade dele, ele entende um pouco melhor a questão da impulsividade, ele consegue controlar melhor, né, se autorregular melhor. E ele diz assim, mas tia, é um sofrimento gigantesco, porque parece que toda hora você está querendo vomitar as palavras, vomitar as atividades. Parece que você já sabe aquilo e você quer falar, você quer dizer, você quer contar. Contribuir, porque aquilo é muito legal, né? Então, principalmente quando a gente tem esse perfil de autodidata, de aprender, de leitura, né? Eu também tentei fazer a psicologia e foi muito engraçado porque eu não conseguia me conter, Ana. Eu era bem, né, que levantava o dedo e daí eu queria falar, porque eu achava o máximo aquilo, eu queria compartilhar, mas a professora já não estava mais conseguindo dar aula, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou ser convidada a me retirar, né? Vou me convidar para me retirar da faculdade do jeito que eu estava. Ou então eu ia ter que ter um tutor só para mim, para eu poder me conter. Para poder conversar, né? Da empolgação que eu tinha, né? E é muito difícil isso, porque você quer falar as coisas. Ao mesmo tempo, você não suporta quem fala coisas que não têm a ver. Então, você fala assim, meu Deus, o que está falando? E, assim, eu não sou nem um pouco, né? Aliás, eu sou muito expressiva, né? Então, eu preciso me conter muito, assim, para não... né? Na cara, né? Que eu não faz sentido aquilo que a pessoa está falando. Ou então, por exemplo, nas palestras, ser aquela que faz as perguntas, sabe? Que quer interromper o palestrante. Então,
Algumas agora que eu fui, o meu marido falou assim, você não interrompeu, né? Você não pegou o microfone, né? Deu, não, tá tudo certo, fui bem educadinha, tá tudo bem. Porque você sente essa ânsia de querer compartilhar. Então, são várias condições, né? São vários comportamentos dentro desse combo de autodesabilidade, de TDAH, que é impulsividade, e aí essa questão da linguagem, de você querer falar, que a gente precisa dominar, né? E se você não tem uma terapia, se você não tem uma orientação, isso fica muito confuso. Confuso, porque como que eu vou me comportar? Exato. E agora, outra coisa que me preocupa, né, que você falou algo bem importante, eu vou só retomar, que você diz assim, eu me preocupo como que as famílias elas vão ficar, como que as escolas vão ficar nesse processo de desumanização, né? Então, assim, aconteceu essa questão da morte, né, da menina, da Juliana, que foi lá e fez, né, que morreu agora esses dias lá onde tinha o furacão na Indonésia. E daí todo mundo começou a questionar, mas por que o resgate não chegou? Mas por que né, por que não prestaram socorro? Mas por que foram negligentes? Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ninguém percebeu que uma pessoa ficou lá. Teve um alpinista que ficou, né? Quando aconteceu o acidente, 2 alpinistas, eu acredito. Foram 2, eu acho. Que quando todo mundo saiu, eles chegaram. E eles decidiram fazer... escalaram, né? Fizeram lá. E quando eles chegaram, eles viram que já não tinha mais vida. Mas eles optaram em ficar ao lado do corpo da Juliana aquela noite inteira para poder fazer o resgate, né? Então, assim, a gente cobra, mas na hora de nós estarmos juntos, nós não estamos. Exato. Muitas vezes, né? E até hoje, no curso de psicologia, nós estávamos o professor fez essa reflexão, que muitas vezes nem quem está do nosso lado, a gente presta atenção que a pessoa não está bem. Né? Muitas vezes a gente, como professor, não presta atenção que aquele aluno passou a aula calada, que aquele aluno passou a aula com todo mundo, mas que não estava fazendo sentido para ele aquilo, porque ele estava se sentindo só do mesmo jeito, aquele aluno que estava dando algum sinal, né, e que de repente nós nem percebemos. Então, o quanto também essa sociedade está preocupada, o quanto essa sociedade quer melhorar, ou o quanto essa sociedade quer ser sociedade, mas está preocupada na sua individualização, entende? Enquanto esse pensamento ele não mudar, fica difícil. Entendeu? A gente tem que ter um pouco esse pensamento para com o outro. A gente fala muito... Eu não vou conseguir falar o nome do escritor do Sociedade do Cansaço, né? E ele traz isso, né? E ele escreveu esse livro antes da pandemia. E eu percebo que, após a pandemia, só facilitou o processo para que nós fôssemos mais individuais possíveis, né? E para as pessoas foi bom, né? Então, assim, para mim tá bom ficar assim. Tanto que hoje, qual é a campanha, né? O que a gente tem feito? Não, vamos, né, socializar sem o celular, vamos fazer isso sem tela, vamos compartilhar aqui presencialmente, vamos fazer as coisas juntos, né? Porque as pessoas estão se desumanizando. Sim. Né? E com isso, muito mais violência, muito mais intolerância, muito mais discriminação, né? Então, assim, isso está acontecendo, né? A gente pode ver na mídia. Eu hoje digo que eu estou, assim, reconheço que sou uma alienada, porque eu não quero saber. Eu sei que o mundo está ruim, que está difícil, eu sei que está tendo guerra, né? Mas eu preciso lidar nesse momento com as coisas que eu consigo aqui, né? Mas eu vi, por exemplo, um menino de 14 anos que matou a família.
E ele tá, só que o que me chamou a atenção é que ele estava namorando com uma menininha, se for de fato verdade isso, Online. desde os 8 online. Então, assim, quem estava cuidando disso, né? Agora já foi. Mas, assim, como nós estamos? Nós estamos cuidando dos nossos, né? Existe um outro livro também, que é a Geração do Quarto. Então, assim, os nossos adolescentes, eles estão no quarto. Nós, enquanto adolescentes, íamos para o quarto, independente de nós sermos da geração de 70, 80, 90. O quarto é o refúgio do adolescente. Mas como que esse quarto está sendo monitorado? Uhum. Qual a relação que nós temos hoje, né, com os nossos adolescentes, independente de condição, né, independente de ter autismo, TDAH, porque essa criança autista, ela também será um adolescente autista, ela também terá as demandas dela, né? Essa criança TDAH que tem aí o transtorno também será um adolescente E um adulto. E mais ainda, porque nós temos a questão do hormônio, né? Então, assim, é outra coisa, é uma loucura. E aí a gente não percebe, não estende a mão. Então, a gente precisa retomar essa, como a gente tem falado, essa humanização e começar a voltar a ser sensível. Pode ser que eu esteja sendo romântica demais, né? Mas eu ainda creio nisso, Ana. Não, mas eu acredito que não é romantizar. É porque existe essa desumanização. E hoje eu fui pega pelo professor, né, que ele falou assim, ele estava explicando lá algumas coisas e caiu no assunto de que ele estava na escola como coordenador e daí a mãe falou para uma professora, na hora de dar a acolhida das crianças, né, que chegam na escola ali, a mãe falou bem baixinho no ouvido da professora, olha, vocês ocupem bastante hoje ela, tá? Na aula, porque ela perdeu a vozinha dela. Então, para ela não ficar triste, daí vocês enchem ela de muita atividade, que é para ela não ficar triste. E daí a professora foi dizer pro coordenador, né? E daí a professora disse, olha, nossa, pior que eu tô lá tentando fazer clap your hands, clap não sei o que, era a professora de inglês. E vamos lá, e dance não sei o que, e ela só tá chorando, ela não... Aí ele disse assim, não, mas é agora que essa criança tem que vir para cá. Traga ela para cá, traga ela aqui para minha sala. E daí a criança chegou lá, daí ele falou assim, poxa, parece que hoje você tá triste, né? Daí ela falou assim, eu tô triste, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Daí ela, sim, minha avó morreu. Daí ele falou, é difícil, né? Muito difícil, mas como é que era essa avó para você? Daí ele começou a conversar. Daí ela disse, eu gostava porque ela fazia comida boa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Daí ele falou assim, então, essa é a lembrança que você tem que ter da sua avó, né? Ela que dançava com você, ela que fazia essa comida, ela que fazia não sei o quê. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para a sala e a gente vai conversar com os teus amigos, tá bom? E daí ele voltou e falou assim, gente, vocês perceberam que a amiga hoje está triste e eu vou explicar para vocês por que ela está triste. Daí diz que ele falou com as crianças sobre a morte, sobre a dor, sobre não sei o quê. E alguém aqui já passou por isso? Daí diz que um levantava a mão, o outro também, uns choravam, né? E foi aquilo. Daí ele explicou, daí no final ele disse, vamos dar um abraço coletivo. Daí deram um abraço coletivo e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, gente, nós temos que aprender a parar de querer minimizar a dor do outro, exato. Entendeu? Seja TDAH, seja autista, seja dislexia, o que for é um ser humano e vai ter que evoluir, né? O desenvolvimento humano, ele continua e a gente precisa lidar com essas questões. Como que o TDAH vai lidar com a tristeza? Aí nós vamos acompanhar como que vai ser isso. Para uns pode ser mais profundo, para outros não. Né? Isso vai de pessoa para pessoa. E aí ele falou assim, quantas vezes a gente vai ter que tentar preencher, né, uma lacuna, seja uma hiperatividade, seja, né, o déficit de atenção, preenchendo, sem dar atenção naquilo que é necessário, naquilo que é essencial. Entendeu? Sim. Então, eu
eu acho que ainda temos essa parte dessa desumanização com as questões específicas, né? E essa falta de reconhecimento das suas emoções, né? Aí a gente vai para esse princípio básico aí que a gente veio com o VNCC e tudo mais, né? De socioemocional, que todo mundo fala, mas ninguém assim, aplica, poucos conseguem, né? aplicar, porque aí nós temos Divertidamente, nós temos, né, vários desenhos, várias animações que trazem, que falam. A gente hoje tem essa informação, mas as pessoas não estão fazendo as coisas acontecerem, né? Não, hoje eu tô com dor, hoje eu tô magoada, hoje eu tô triste, eu tô com raiva, né? E eu procuro trabalhar... E deixa ser. Eu procuro trabalhar muito isso com os meus sobrinhos, né? Com as crianças que eu me aproximo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E, olha, tá tudo bem. Né? Agora, se isso persistir, né? Essa raiva está sendo colocada de uma forma equivocada, né? Vamos uma conversar. Violência, vamos trabalhar, mas tá tudo bem, não tá bem. Tem um livro que, né, tem esse título, então, assim, vamos nos reconhecer. Mas é isso, Maureen, a sociedade, nós, seres humanos, somos inteligentes, né? Mas nós criamos dentro da nossa inteligência, eu acredito, uma sociedade cristalizada no que tem que ser, né? Todo mundo tem que ser produtivo, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar alto astral, todo mundo tem que, né? Então, assim, e nem nós, seres humanos, não somos assim, né? Nós temos estratégias para estarmos bem socialmente, logicamente, para que tudo flua. Mas está tudo bem não estar bem. Está tudo bem eu estar magoado, está tudo bem eu estar chateado, né? E nós precisamos ensinar esses adolescentes ao que fazer com aquilo. Principalmente quem tem um TDAH. Porque daí entra a irritabilidade excessiva, entra a questão da autorregulação que precisa ser trabalhada. Então, tudo isso é muito importante para que os adolescentes de hoje, né, que serão adultos logo mais, consigam também ter esse acompanhamento, esse trabalho, né? Sim, e eu vejo isso também até com relação a nós, né, no mercado de trabalho, do quanto a gente também se poda e não exprime o que está sentindo, né? E de como isso muitas vezes também pode ser prejudicial, porque você não fala de um jeito polido com uma pessoa, né? Às vezes a gente tem muito esse estigma de que é muito direto, né? Que é muito grosso, né? E porque às vezes a pergunta ou a situação é tão óbvia que a gente responde na lata, sem aquela amorosidade, né? Então, hoje eu tenho também procurado, já faz um tempo, exercitar essa amorosidade, né? Na hora de dar as respostas óbvias, né? Mas, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje, quando você não se atenta do que você, dessa condição, você pode ter prejuízos, você pode ter problemas, né, na empresa, né? Se você tem um cargo de liderança, não é questão de assédio moral, porque você vai se impor de uma forma, você vai se colocar de outra. Às vezes a gente é muito incisivo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e ter também esse suporte, porque é muito fácil você falar que a empresa aceita PCD, que tem a acessibilidade, num discurso lindo de código de conduta e tudo mais, mas ali o recursos humanos, o departamento pessoal não entende nada disso, não orienta ninguém, não fala nada, né? Porque todo mundo agora, né? Eu posso usar o colar do girassol. Tá, mas se não entendem o colar do girassol, não adianta nada, né? Não, e daí eu tenho outra pergunta em relação a isso. Por que eu tenho que usar o colar do girassol? Né? Eu preciso... Mais ainda, eu preciso estar com o negócio estampado na cara da sociedade para poder me respeitarem como de fato eu sou? Isso. Então, preciso. É muito complicado. Muito. Né? Fazendo um parênteses aqui, eu fui viajar e
estava atrasada, não por mim, porque as pessoas, né, que eu estava me deixaram no aeroporto atrasada e eu não sabia como é que fazer. Entrei lá no box e fui direto pro avião. Estava saindo o avião. Meu Deus. E eu carrego, quando eu viajo, eu carrego o colar de girassol para poder mostrar para as pessoas que eu sou deficiente auditiva. O que não adianta nada, porque no avião eu não entendo nada. E então, se cair o avião, eu vou morrer junto com todo mundo, porque nem não vou saber o que está acontecendo. Mas, enfim, né? Pelo menos para as pessoas interagirem comigo ali. Ai. Não é? Mauri sendo Mauri. Aquela turbina, aquele barulho todo, né? O comandante fala lá, fica tudo abafado, eu não entendo nada, enfim. Né? Então, ai, meu Deus. Não adianta. Mas Caos. é um caos, mas eu levo o cordãozinho. Cheguei e a moça, a senhora está atrasada. Eu falei assim, eu sou surda. Aí ela, eu falei, não, eu só queria que ela mexesse a boca. Só, já ia ajudar bastante. Que já ia ajudar bastante, né? Enfim, foi triste, assim, porque ela não conseguia me entender, eu queria que ela, né, eu só queria uma coisa simples, que ela articulasse. E aí? E deu tudo certo, eu consegui achar o meu lugar. Mas, assim, de como as pessoas estão despreparadas. Né? E aí usa do senso comum. Então, todo autista tem que vir para cá. Né? Todo autista não faz vínculo com os olhos, ou não sorri, ou não isso. Não é assim. Não. Né? Cada pessoa age de uma forma. Todo TDAH é desse jeito. Não é. Então, esses estigmas que colocam em nós, né, ou do surdo, né, eu sempre falo, né, a literatura define, no nosso caso aqui, a deficiência auditiva. Alguns falam surdez, outros falam deficiência auditiva, mas o fato de eu usar uma prótese não quer dizer que eu consiga entender todo mundo. Uhum. Então, eu fico tão perdida quanto, mas eu não tenho direito ao intérprete. Né? Pelo fato de eu usar uma prótese, eu não tenho direito a um intérprete. E muitas vezes eu preciso dessa ajuda. Né? Então, eu brinco que sempre meu marido está comigo e ele faz a tradução simultânea, articulada. Né? Ele explica para mim o que a pessoa falou do lado. Sim. Porque é difícil, né? Então, assim, são situações hoje que a gente vive que se diz, assim, da mesma forma como a inclusão na escola, dessa acessibilidade nas empresas e que não tem. Então, a gente passa por um desafio muito grande. Eu tenho visto isso, assim, hoje, né? Sim. Enquanto mulher de 50 anos que estou aí no mercado de trabalho, né? Na minha condição dessa falta de reconhecimento. São poucos lugares, inclusive dentro da escola. Sim. Né? É um lugar em que poderia acolher os profissionais, porque a gente tem muito profissional com algumas condições. Sim. Né? E que não são consideradas. Essa questão do recursos humanos é algo muito interessante da gente tratar, porque muitas vezes tem um despreparo. E hoje eu acredito que o despreparo, Maureen, ele é muito pela falta de vontade, pela falta de procura do próprio profissional, tá? Porque hoje na internet, se você entrar no YouTube, no TikTok, tem tudo. Exato. É só você pegar um papel, uma caneta, fazer a leitura, estudar e aplicar, né? Então, assim, hoje pra gente não tem essa desculpa. Mas eu não tenho financeiro para fazer um curso com Blaster, Master. Não precisa. Faz com esse aqui, que está ali no YouTube, e estude e busque aquilo para fazer o melhor. Né? Então, assim, muito falta nos recursos humanos, nas empresas, disso. E também essa questão que você falou, né? Pela lei das cotas e pela lei da acessibilidade, todos têm o direito de estar no mercado de trabalho em funções que não são, muitas vezes, aquelas que aquele profissional precisa. Estão em funções desviadas porque as empresas não têm recursos humanos habilitados, né? Não são nem capacitados, mas habilitados para fazer aquilo. Então, a gente pode, depois do nosso intervalo, até explorar um pouquinho mais isso. Vamos né? sim, vamos sim. Vamos para o nosso intervalo, então, Alexandre?
Muito boa tarde e voltamos no programa Eduque Mais Ação com Maureen Tatiana. Certo, tá bom, né? Aí não precisa falar o sobrenome. O sobrenome. Eu adoro nome composto, porque daí quando vem a gente já falou o nome composto, entendeu? Tá ótimo. Tá entendido, então. É isso aí. Então voltamos com Maureen e como nós combinamos, vamos retomar um pouquinho, Maureen, a questão dos recursos humanos, né? Dos RHs, de como que isso tem se concebido e como que isso tem evoluído. E assim, você, né, com a questão auditiva, eu com a questão da deficiência física e conversa com outros colegas que são de RH também, nós vimos a preocupação de alguns em algumas situações, né? Como eu já presenciei, já soube de relatos, né? Um dos relatos, uma escola bem grande em Curitiba contratou uma pessoa com nanismo. E naquela situação eles contrataram e estava tudo certo. E eu tenho uma amiga que trabalhava em RH. E daí ela falou assim, tá, mas como que vocês estão pensando? Mas daí é porque essa minha amiga tem a questão da humanização, né? Tem um trabalho específico, crendo que cada ser humano tem sua individualidade e tal. Como que vocês estão pensando na hora dessa pessoa ir ao banheiro? E dela tomar água? E de ela bater o cartão ponto? Como que vai ser isso? No refeitório. E o refeitório, né? E daí ela foi colocando... não tinham pensado. Então, assim, tipo, era uma segunda-feira, o funcionário ia começar. Corre, né? Corre para receber. Então, assim, até que momento esses RHs estão preparados no sentido de não apenas cumprir com cotas. E isso é uma coisa que me chateia muito quando nós falamos de cotas, porque a cotas ela é linda e perfeita. Mas como que isso vai ser aplicado à realidade? Entende? Você falou agora, né, nos bastidores, eu fui contratada uma vez como PCD. Eu nunca fui contratada como PCD. Eu sempre fui chamada pela enfermaria ou pelo RH e eles falando, nós podemos te incluir nas cotas? Pode. Mas, assim, nunca me chamaram para uma vaga enquanto psicopedagoga PCD ou como tutora PCD, né? Não tive isso. E daí, por outro lado, teve outra experiência também quando eu trabalhava em uma universidade. Duas. Uma, eu saí para a hora do almoço e quando eu voltei, eu vi que tinha um rapaz, um colaborador, com síndrome de Down na recepção. Eu falei, nossa, temos funcionários novos aqui, né? E daí puxa, mas todo dia que eu passava, ele estava ali, na mesma coisa, tipo, e era nada, para fazer nada, porque era ele olhar quem entrava e quem saía do prédio. E daí, uma vez, conversando com a RH, que eu era colega, tinha uma amizade, uma aproximação, eu falei assim, tá, e por que vocês não chamam essa pessoa para ver como que ele pode colaborar? Porque você já se colocou na situação dele? Você conquistou um trabalho para ficar sentado, olhando entrada e saída das pessoas? Só isso que você vai fazer o dia todo? E o que essa empresa pode contribuir na vida dele? Né? Pois é, então, como que ele pode contribuir mais? Como que ele pode ser mais efetivo? Como que ele pode mostrar mais resultados para vocês? Porque não é porque tem síndrome de Down que não consegue cumprir com algumas tarefas. Hoje nós temos repórteres com síndrome de Down, modelos, autores, enfim. Isso hoje está cada vez mais desmistificado. Exato. Né? Então, mas chama a criatura para conversar. Eu falei, Deus o livre, se me colocassem no negócio desse, eu já tinha ido procurar o que fazer, entendeu? Eu já tinha ido lá, como assim, eu posso entregar um papel em algum lugar, eu posso, sei lá, me dê alguma coisa para eu fazer, né?
Então, muitas vezes, essa falta de sensibilidade, né? E outra vez também eu estava lá no setor de tutoria numa universidade e chegou uma colaboradora nova administrativa, né? E lá nessa empresa a gente sempre tinha o hábito de ir lá conversar, dar boas-vindas e tal. Aí falaram assim, Ana, mas ela é surda. Eu falei, agora ferrou. Agora pegou o negócio, porque como que eu vou fazer? Eu falei, meu bom Jesus. Aí eu falei, ela faz leitura labial? Faz. Eu falei, gente, mas de qualquer forma não é isso que a gente tem que fazer, né? Eu falei, e agora? Daí eu fui lá e escrevi um bilhete. Aí eu falei, amiga, desculpa, seja bem-vinda. Eu sou Ana Regina, no que precisar, você pode deixar bilhete lá na minha mesa e tal, mas nossa comunicação vai ser por bilhete, porque eu não entendo Libras, né? E não tinha intérprete lá do lado dela o dia todo. Exatamente. E aí, como é que a gente faz? Exatamente. Eu falei, gente, eu me senti... Sabe quando você se sente péssima? E que aí essa mesma situação que muitas vezes a gente quer essa inclusão na escola, numa empresa, e que não acontece, né? E principalmente quando a gente está nessa posição de liderança, de gestão, né? Então, enquanto diretora de escola, coordenadora, né? Fazendo os processos seletivos, é muito difícil, porque são desconsideradas algumas situações, algumas condições. Às vezes as pessoas têm alguma condição, mas você recebe uma orientação da liderança, né? Do superior. Então, você precisa se limitar e, ao mesmo tempo, você tem que cumprir, mas, ao mesmo tempo, você também tem as suas limitações, né? E eu sempre falo, Ana, que como eu tenho essa facilidade de articulação e de fala, as pessoas esquecem da minha deficiência auditiva, né? Então... Prazer. Né? Então, falam, e aí... eu acho que eu teria menos problemas, né, ou dificuldades se as pessoas lembrassem disso, né? Porque, graças a Deus, o WhatsApp agora tem transcrição. Eu tenho um aplicativo que faz transcrição também. Então, se eu estou numa palestra, alguma coisa, eu tenho... Você ativa? Eu ativo para poder entender. Aliás, ele ativa sozinho. Às vezes ele está falando aqui. Né? Mas, assim, hoje eu uso de ferramentas para me auxiliar. Né? Então, a legenda sempre, mas nem todo, por exemplo, o filme brasileiro ou canal tem o closed caption. Sim. Então, eu uso de recursos, sim, para poder interagir em sociedade. E não é fácil, porque além do TDAH, que faz com que eu, né, me perca, eu tenho a deficiência auditiva que eu às vezes não estou prestando atenção. Você tem que ir captando o que está acontecendo. Então, eu sou sempre a última a dar a risada da piada. E como eu sou literal por conta do TDAH, eu também não entendo a piada muitas vezes. Então, eu fico parada, né? Ou eu brinco que eu sou aquela vozinha, sabe? Oi? Que só sorri, assim, que não entende as coisas. Sorri e abana. Eu sempre falo, assim, se eu estiver sorrindo é porque eu não entendi, né? Em algum momento, assim. Mas é muito difícil. Porque aí você perde a informação, as pessoas, elas vão... eu vou te mandar áudio que é melhor. Eu tenho um amigo que eu amo, amigo de 30 anos, ele fala assim, eu vou mandar áudio que é melhor. Ele sabe que eu sou surda, mas ele continua mandando áudio. E aí? Entende? Eu faço transcrição e continuo amando ele. Né? Mas, assim, esquece. E tudo bem, né? A gente tolera esse esquecimento em alguns momentos, tudo bem. Mas... aí as pessoas falam assim, mas por que tem que ter bandeira do negro? Por que tem que ter bandeira do deficiente? Por que tem que ter bandeira do fulano? Porque senão a gente não é reconhecido. Exatamente. Eu falei, se a nossa sociedade entendesse, não precisava de tanta legislação, de tanto movimento, de tanto calendário excessivo de datas importantes. Então, né? assim, é necessário, porque eu não fico mostrando a minha prótese, eu não fico falando, né? Mas eu quero ter esse meu direito né? Eu não quero ocupar o lugar na fila de ninguém, estacionar meu carro na vaga de alguém. Eu só quero ir num lugar e que as pessoas coloquem legenda para mim, ou então que me entreguem material impresso, né? Ou
que eu possa sentar mais próximo do palestrante, né? Enquanto eu, professora, eu sempre aviso para as crianças e eu assim amo porque as crianças sempre me entenderam muito bem. São sensíveis. São sensíveis, então elas sempre viraram o rosto, sempre tocaram em mim para eu falar, né? E eles acham o máximo, como eu leio lábios, então eles ficam testando para ver se eu realmente sei o que eles estão falando, e daí eu pego eles assim, né? No susto, eu falo, é isso, então ela leu, né? E aí já começa a tampar a boca e tal, mas assim, eles são muito sensíveis nesse ponto. Sim. Né? Enquanto outros que estão conosco não. E com relação a essa questão do RH, por exemplo, teve um momento na minha vida enquanto coordenação que vieram trazer de professores. Esse professor fulano de tal a gente vai desligar. Só que eu já havia feito o atendimento desse professor e eu sabia que ele era TDAH e que ele estava sem medicamento. Falei, então tá, vejam, se vocês desligarem esse professor por conta disso, acredito que seja injusto. Né? Talvez conversar com ele e falar, ei, será que se você buscar novamente a sua ajuda, tomar um medicamento, era um excelente professor, né, a tua performance não vai melhorar, e aí? Você pode se mandar. Sim, a gente conversou com ele. E ele, de fato, melhorou a performance. Entende? Então, esses são pequenos ajustes para grandes mudanças. Né? É uma conversa, então, o professor é disléxico, né? Vamos organizar isso? Então, você precisa dessa estratégia? Vamos promover ferramentas para que esse professor disléxico possa dar a aula, ou então ele tem o TDAH, ele não consegue chegar na primeira aula, Põe ele consegue na segunda, né? Ele não entrega as coisas, você já sabe que a pessoa não vai entregar. Então, assim, como que ela pode fazer? Que estratégia? Porque a gente está no mercado de trabalho. A gente precisa pagar conta, tem boleto para pagar. Não, e além a gente disso, não pediu para ter essa condição, entendeu? Não, e eu acredito, Maureen, que você está certíssima em falar isso, mas eu acho que tem algo que vem antes, entendeu? É um direito nosso, Exato. como qualquer ser humano. Nós não precisamos estar com letreiro. Tá, agora eu vou ter que andar com letreiro, Sim, então. É isso que eu falo, né? Mas é muito... e às vezes cansa isso, né? Porque você precisa provar que você tem uma condição. Mas se você tem uma condição, você precisa provar mais um pouco. Mais um pouco. Né? E assim, eu com a questão da deficiência física, a minha física, então, são poucos ajustes, né? É colocar no lugar mais próximo, não me deixar subir 10 lances de escada, enfim, são essas coisas. Mas mesmo assim, quando tem alguma situação, por exemplo, na faculdade, nós vamos fazer aqui agora nesse bloco e depois a gente vai para o outro. Eu falei, não, então pera lá, então organiza melhor isso aí. Porque se você me der um horário perto, eu não vou conseguir caminhar até lá no tempo que você quer. Ou você concentra num bloco, ou você me dá mais tempo para eu chegar. Essas são as opções, né? Então, então vamos fazer em 10 minutos. Beleza, então pego o meu carro, vou até outro bloco, combinado, sem problema algum. É o que você falou, nós não queremos lugar de ninguém, nós não queremos prioridades por isso, nós não queremos usar isso de muleta, mas nós queremos o que é de direito para todo cidadão. Exato. Que é trabalhar dignamente, que é ter um ambiente sadio para trabalhar, que é ser respeitado, não é isso? Sim, e em tudo, né? Então, hoje, Ana, a gente está num momento assim bem importante com relação a essa parte trabalhista, vamos dizer assim, de recursos humanos, departamento pessoal, que é a questão da NR1, né? Então, a gente teve a atualização da NR1, ela vai entrar em vigor, era para entrar esse ano agora em maio, né? Mas ela vai entrar efetivamente em 2026, trabalhando e trazendo a questão dos riscos psicossociais, né? E as empresas que têm acima de 50 colaboradores terão aí, né, multas e tudo mais. As que têm menos de 50 colaboradores, elas precisam fazer o seu plano de prevenção.
né? Porque tem o PGR que precisa ser preenchido, tal, como se fosse um PEI da escola, né, do Sim. aluno. Então, agora tem que ter o PEI, vamos dizer assim, dos colaboradores, né? O que tem acontecido hoje? Nós temos essa questão dos profissionais que têm a sua condição e que, às vezes, a empresa não sabe. Uhum. Nós temos os profissionais que têm o transtorno de borderline, tem bipolaridade, tem o transtorno da ansiedade, que tem a crise e que vai para casa, ou às vezes vem uma ambulância dar assistência e não se faz nada. E não se acompanha. Uhum. E isso é grave. Só que agora a lei vai ficar em cima. Então, as empresas, elas também agora precisam, porque a lei, ressignificar isso. Não só nessa questão dos riscos psicossociais, mas eu consideraria até essa questão dos PCDs. Então, mas aí você entende que, mais uma vez, vem exatamente naquilo que nós estávamos falando. É o tal do uso do cordão de girassol, são as faixas que a gente tem que levantar em determinados dias, Sim. são as legislações que nós precisamos carregar todos os dias no celular e estar, como você falou, para poder mostrar. Oi, é aqui, ó, tá aqui a lei que me ampara e tal. Exato. Então, chegou mais uma lei, porque nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, não demos conta daquilo que era para nós fazermos. E é um papel simples. É um papel tão simples, Maureen, você olhar para o outro dentro da sua unicidade. Mas aí é que está a desumanização. Então, o que a legislação vai fazer agora? Tornar humano. Né? O professor teve uma crise de ansiedade, porque o professor não vai ter uma crise de ansiedade do nada. Não é assim. Ele teve uma crise de ansiedade do nada. Não, não é do nada. Vamos aqui conversar, vamos verificar o que aconteceu. Exato. O que deu esse desequilíbrio? Como foi o teu dia? Calma, vamos pegar um copo de água. Cadê a tua medicação? Você está fazendo terapia continuamente? Porque só a medicação não adianta. Tem que ter a terapia. Então, precisa de um suporte, de uma equipe maior, assim como tem a equipe para atender os funcionários que não têm, né? Porque sempre tem atendimento. Sim. Precisa ter um atendimento específico, sim, para esses profissionais. Sim. E agora a lei veio para isso. Veio para isso. Né? Até, assim, de se colocar o psicólogo mesmo, né, ali para fazer esse atendimento. Eu penso muito hoje, Ana, nessa questão, sabe, desse plano de prevenção. Eu já penso mais na educação, na escola. Sim. Porque nós temos hoje instituições de ensino doentes. Como é que é? Nós temos hoje instituições de ensino doentes, né? Profissionais doentes. Sim, doentes. Muitos. Né? Então, assim, hoje o número que nós temos de profissionais com burnout, com ansiedade, é absurdo. Absurdo. Né? De afastamento. E eu fui levantar dados para poder entender esse processo aí da NR1, sabe? Então, o burnout, ele vem de tempos na docência. Sim. Não é de agora. Não é de agora. Então, assim, o que aconteceu? E esses dias eu fiz um post justamente sobre isso, sobre essa questão dos riscos psicossociais, né? Falando de professor. E um querido professor meu da antiga oitava série, né? Hoje, 8º ano. O professor Augusto, né? O Tata. E ele colocou triste, porque ele expressou, assim, a tristeza dele daquele tempo, da década de 80. Que já tinha, já acontecia. Então, assim, o que acontece nesse ambiente escolar, né, que provoca essa situação? A gente precisa ter muita atenção sobre isso, né? Eu falo da escola por ser da escola, né, por ser da educação. A gente precisa ter esse cuidado. E se nós falamos, né, de transtornos, deficiências, dificuldades, sempre se fala muito dessa questão da criança e do adolescente, mas não se fala do profissional. E a gente precisa ter esse olhar também, né?
com relação a isso. Sim. É importantíssimo. Importantíssimo. Maureen, eu acho que nós precisamos marcar mais um programa. Vamos combinar, sim. Para nós continuarmos, né, esse nosso bate-papo que rendeu aí. Acredito que nós temos vários outros assuntos que nós podemos certeza. trazer, inclusive o burnout é um deles, né, que nós podemos explorar mais. Com certeza. Mas eu acredito que foi interessantíssimo o tema do TDAH, né, para nós abrirmos essa porta, né, abrirmos os olhos também dos responsáveis que estão aí do outro lado assistindo, e deixar também o recado de que, embora exista o TDAH, a vida ela continua. Né? E precisamos aí, como você mesma falou, né, no teu depoimento, precisam ter estratégias, precisa ter autoconhecimento, né? Então, muitas coisas precisam andar juntos para que exista essa qualidade de vida. Isso. Né? E que é possível. E que é possível, mas a sociedade precisa ser mais acolhedora e mais humana, né? E, inclusive, só para a gente fechar, eu vou passar a palavra para você. Esses dias, eu não sei onde eu estava mais, porque, enfim, tanto lugar, né? E aí falaram assim, ai, Ana... lembrei. Nós estávamos num churrasco, numa empresa do meu namorado, e daí eu falei, mas o que aconteceu com ela? Era uma menininha, assim, de uns 13 anos. A gente não sabe o que é. E daí começou a ficar todo mundo em cima. Eu falei, gente, sai todo mundo de cima. O que ela menos precisa é gente em cima. Saiam de cima, abram a roda, vão conversar lá, deixem que a mãe fica com ela e que, se a mãe quiser, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. E ela estava tendo uma crise de ansiedade. Daí eu fui lá e falei, a gente está aqui, você está segura, está tudo tranquilo, respira fundo. Daí eu tinha um óleo essencial na bolsa de peppermint. Daí eu falei, você deixa eu passar no teu pulso? Isso eu deixo. Falei assim, então senta aqui no colo da tua mãe, né? Eu vou passar o óleo, você vai cheirar. Peguei gelo, passei na mão dela. Falei, fica tocando, porque melhora, né? Falei, toca no gelo, brinca com gelo, esquece que a gente tá aqui, esquece que você tá... Pronto. Acalmou. Daí eu falei pra mãe, isso é crise de ansiedade. Eu falei, veja, leve no médico, leve num psicólogo primeiro para ver, de repente, né, um psiquiatra e tal, para ir evoluindo o acompanhamento. Mas precisa dessa sensibilidade, né, da sociedade para entender o que está acontecendo com determinada pessoa. Né? Precisa ter uma disposição de alguém que diga, eu estou aqui, eu posso ajudar. Exato. Né? Eu já fico feliz de ver que hoje algumas pessoas já entendem quando uma criança no espectro do autismo tem uma crise. Sim, também. Né? E respeitam aquele momento e não julgam os pais, porque é muito difícil, né? Mas o importante, eu acho que com a nossa conversa, eu desejo que aqueles que se identificam, né, com os sintomas, né, com o comportamento, que busquem ajuda. Sim. Né? Os casais que têm alguém, né, um dos parceiros ou os parceiros têm um TDAH, que busquem uma terapia, porque é importante. Sim. Para os pais que percebem que seus filhos, né, fogem ali da curva, que também procurem, ouçam a escola, né, e assim, busquem bons profissionais, porque isso vai afetar a vida no futuro. Vai. E não é fácil, né? É sofrido, é difícil, mas a gente consegue. É possível. Né? Eu não posso dizer que TDAH é um superpoder. Não é, não. Não é um superpoder. Né? Longe Pelo contrário, disso. bem longe disso. Mas a gente consegue viver com qualidade, né? E com medicamento, com terapia, enfim. A gente tem estratégias aí para poder viver bem, né? Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você. Ao Alexandre. A cara do Alexandre, tipo. Obrigada, né? E estou à disposição para a próxima. Isso aí. Então, vamos já agendar aí nas próximas semanas, né? Conforme aí também a agenda da Maureen, para nós estarmos juntos novamente. Fechou. Então, até sexta-feira que vem. Na sexta-feira que vem,
virar uma influenciadora 50 mais para conversar conosco sobre esse novo 50 mais, que é algo muito interessante também, que tem tudo a ver com Eduque Mais Ação. Um grande abraço e até lá!